presidente Jair Bolsonaro participou de um encontro no Clube Monte Líbano quando foi homenageado pela comunidade libanesa em agradecimento pela ajuda humanitária enviada pelo governo brasileiro após a explosão ocorrida em Beirute no ano passado. O presidente recebeu intenso apoio da comunidade e teve dificuldades para se movimentar em meio à multidão que queria cumprimentá-lo e tirar fotografias com ele. A renda deste vídeo e de todos os outros da Folha Política está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, com respaldo e apoio de Luiz Roberto Barroso, ministro do STF e presidente do TSE. O ministro Salomão decidiu, de forma monocrática, em um inquérito administrativo, confiscar toda a renda da empresa a pretexto de impedir a divulgação de discursos que não lhe agradam. Sem a renda, a empresa em breve não poderá mais manter sua estrutura em funcionamento, cumprir seus compromissos financeiros e pagar seus colaboradores. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar que o jornal seja fechado, doe por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há quase 10 anos, a Folha Política vem mostrando a realidade da política brasileira e quebrando barreiras do monopólio da informação. Com a sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista! Estimar o suporte do governo brasileiro à ajuda humanitária ao país que fizemos. São Paulo, 15 de dezembro de 2020. Tamo junto, presidente Bolsonaro. Tamo junto. Um abraço, presidente Jair Messias Bolsonaro. Sucesso na sua jornada. Só uma foto, presidente. Vira pra cá, presidente. Vira pra cá um pouco. Vira pra cá, presidente. Naquela operação, o Vaza Jato, que é a troca de mensagens, né? Tem uma onde o Vladimir Aras, que é primo do Aras, não tem nada a ver um com o outro, ele pergunta pro Daniel: você conhece o pastor da primeira-dama? Não conheço. Depois de perder na frente, né? Dá para marcar uma audiência com ele? Dá. Daí ele retorna: já telefonei, pode ligar para ele. Sabe o que o Vladimir Aras e o Delael queriam? Via minha esposa colocar o nome da PGR de interesse deles, da Lava Jato. Daí ele disse que nunca me procurou. Então estou demonstrando hoje, Lava Jato ali, entre outras coisas. Você sabia que no segundo turno a maioria do pessoal da Lava Jato votou no Haddad? Nada contra, agora o pessoal estava combatendo a corrupção do PT. E tá lá na troca de mensagem anteriormente, ok? Hipocrisia. Não, hipocrisia não, isso aí é falta de caráter. Desculpa aqui, ó, hipocrisia serve também. A matriz de transporte brasileira é uma matriz de transporte que vem estagnada durante muito tempo, não tinha recursos públicos num certo momento e ultimamente a gente fez um movimento bastante forte em termos do mercado e do marco ferroviário, que muda a matriz de transporte. Ministro Tarcísio, como é que o senhor vê a parte ferroviária, como é que o senhor vê a matriz de transporte brasileira caminhando nesse novo marco ferroviário e a participação de que tipo de capital o senhor vê nesse mercado? Bom, boa tarde a todos. Em primeiro lugar, quero dizer que para quem vai fazer pergunta, façam todas as perguntas difíceis para o ministro Paulo Guedes e deixem as fáceis para mim. Bom, a gente está extremamente animado com essa questão de mudança de marcos e com o caminho que nós estamos tomando, que é o caminho do reequilíbrio da matriz de transportes, que no final das contas vai ser um caminho de mais eficiência e de menor custo logístico. Uma pergunta que a gente se fazia: por que aquela empresa
que investe dezenas de bilhões de reais, 15 bi, 20 bi, numa planta de celulose, não pode ter a sua logística ferroviária. Por que ela está condenada a ter logística para o porto rodoviário? Por que a empresa não pode, ou uma mineradora não pode fazer a sua ligação direta para o porto? Ou por que a indústria de proteína animal do oeste do Paraná ou do oeste de Santa Catarina não pode ter a sua ferrovia ligando Mato Grosso às suas plantas? Aliás, a maior vulnerabilidade de uma usina de proteína animal, de uma indústria de proteína animal, é não ter ração, não ter milho. E eles não podiam fazer isso porque ferrovia era uma exclusividade do Estado. Então a gente diz, vamos mudar isso, vamos abrir o mercado, vamos trabalhar com autorizações, vamos ter ferrovia privada no Brasil, porque a autorização praticamente ela tem os contornos da ferrovia privada. O investidor toma o risco de engenharia e tem um regime regulatório muito mais flexível. Quando a gente tomou essa medida, eu imaginava que a gente ia receber 6, 7 pedidos de autorização, porque eram projetos que estavam chamando a atenção, caindo do pé de maduro. Isso vai sair com certeza. Qual foi a surpresa? Ontem a gente estava celebrando o 48º pedido de autorização. Isso representa... Isso representa a construção de 12.900 novos quilômetros de ferrovias. Nada mal para um país que tinha 28 mil quilômetros até hoje, sendo que desses 28 mil, uns 15 mil estavam operando. Isso também significa 165 bilhões de reais de investimento privado. Nada mal para quem tem um orçamento 6,5 bi ano. Então, realmente, o motor da transformação logística será o capital privado. Isso mostra que a gente está indo na direção correta. A gente está se libertando das oscilações ou da vulnerabilidade do orçamento público. E quando a gente projeta, modela aquilo que nós vamos ter daqui a 15 anos, a gente percebe que a gente vai ter uma participação no modo ferroviário na matriz superior aos 40%, o que é semelhante a qualquer país desenvolvido do mundo. E isso nos coloca numa situação de vantagem no quesito sustentabilidade, porque é o maior programa de sustentabilidade em transportes que a gente tem em vigência no mundo hoje. A gente vai substituir ou vai tirar da atmosfera milhões de toneladas de CO2. E isso vai ter um reflexo muito forte no custo do Brasil. Esse excesso de oferta vai baratear a frete. E a gente está começando a perceber a competição entre operadores. Uma coisa que me surpreendeu: desses 48 pedidos, 18 foram feitos por operadores que ainda não operam ferrovias no Brasil. Isso é uma coisa extremamente interessante. Então, realmente, a gente está caminhando na direção correta. Esta semana, nós celebramos a aprovação de 2 marcos. Nós aprovamos, na segunda-feira, o marco das ferrovias. Foi aprovado na Câmara, vai para a sanção do presidente. E hoje foi aprovado o marco da cabotagem, que também vamos aproveitar essa extensa costa e o potencial que nós temos. Então, é um marco que flexibiliza as regras de afretamento, que vai aumentar a oferta de embarcações na costa brasileira, e esse aumento de oferta também vai proporcionar uma redução de custo. E tem que ser assim, porque senão ninguém vai migrar do transporte rodoviário para um transporte que essencialmente é multimodal. Vai ter que ter uma perna terrestre e uma perna marítima. O que a gente pode dizer que os dias em que o Brasil era eficiente da porteira para dentro, e aí o trabalho da ministra Tereza é fantástico, é fora de sério, a gente é fã do agro, e não eficiente da porteira para fora estão contados. A gente vai ser eficiente da porteira para fora também. Perfeito. Eu queria mencionar rapidamente a cabotagem, porque esse é um exemplo extraordinário. Nós queremos ter acesso ao OCDE. Uma das condições que a OCDE coloca, justamente para nós escalarmos nesse índice de competitividade, é a capacidade de maior competição no transporte de cabotagem. Hoje, o que acontece? Você tira o minério em Minas Gerais, leva para o sul, vira aço, volta para o Porto de Santos, né, e sobe para o Nordeste. Chega 40% mais caro do que se o minério for para o Porto de Santos, for para a China, virar aço e voltar. O que é um absurdo. A única explicação para isso é a ineficiência na logística devido ao alto custo de cabotagem, que são cartéis. Eu, durante a campanha, com o presidente, eu dizia sempre, olha, são meia dúzia de bancos, meia dúzia de empreiteiras, meia dúzia de transportadores, meia dúzia, porque é um regime cartorial.
São os amigos de Brasília. Os amigos de Brasília conseguem favores, enquanto, na verdade, nós queremos uma economia de mercado, não há favor. Construa a sua ferrovia, construa o seu terminal portuário, venham todos vocês e derrubem os custos, sirvam a população brasileira, em vez de se servir da população brasileira, que eram os 200 milhões de trouxas que eu dizia que eram exploráveis por meia dúzia de cartéis em cada setor. Esse era sempre o que o presidente dizia na campanha: vamos tirar o Estado do cangote do povo, e é o excesso de regulamentação ou a regulamentação inadequada. Nessa linha